Olá, meu nome é Wellerson Alves Santos, eu sou estagiário de Educação Física na Unidade do Lago Norte e sou supervisionado pela professora Patrícia e também pelo professor Fred. Nesse seminário, eu vou estar trazendo um estudo de caso sobre a doença de Legg-Calvé-Perry. Então, inicialmente, para nós entendermos um pouco mais sobre a etiologia, a doença de Perry, ela começou a ser estudada mais ou menos por volta de 1910. Então, grande parte do conhecimento científico que nós temos hoje sobre a doença iniciou nessa época. Porém, a origem exata da doença, ela ainda é tida como indefinida. Existem várias hipóteses, entre elas influências genéticas, mas uma hipótese, né, que é sustentada, que é defendida por diversos autores, está na relação com o interrompimento do fluxo sanguíneo na epífise do fêmur. E o que é exatamente a doença de Perry? Ela gera uma necrose da cabeça femoral. Então, se nós pensarmos, né, em episódios isquêmicos ou obstruções de fluxo sanguíneo nessa região da cabeça femoral, isso poderia levar à necrose do tecido, pela falta de oxigenação, de nutrientes, até mesmo do próprio sangue. Observando um pouco mais da anatomia da região, nós podemos ver aqui a artéria circunflexa medial, nessa primeira figura, e também os vasos retinaculares. Essas estruturas, elas são responsáveis pela vascularização, tanto ali do quadril, como também dos membros inferiores, e principalmente os vasos retinaculares, que eles se inserem, né, ali na cabeça femoral. Então, mais uma vez, se a gente pensa em obstruções nessas regiões, isso geraria uma redução da vascularização local, que poderia levar a uma necrose da região, tendo então uma hipótese, né, muito forte da origem da doença de Perry. Mais algumas características da doença, ela é predominante em meninos, então 4 ou 5 casos em meninos para um caso em menina. 90% dos casos, eles são unilaterais, acometem apenas um membro inferior, e a faixa etária de maior incidência está entre 4 e 10 anos de idade. Uma característica muito presente também na doença é a claudicação, que é um relato de dor do paciente em membros inferiores, principalmente ao andar, ao realizar a marcha. E a doença de Perry, ela também pode ser dividida em 3 fases, sendo ela a fase inicial, que pode não apresentar sintomas ou já apresentar uma osteoporose. Existe também a fase de fragmentação, onde já é possível identificar o retorno da vascularização no local, e também a fase de reparação, que já é ali a fase final do tratamento e também a fase que possui maior tempo, né, cerca de 2 anos. Eu trouxe essa tabela de um artigo que eu achei muito interessante, que o autor ele traz que a doença de Perthes ela pode ser 2 doenças em uma só. E ele até usa essa expressão que elas andam de mãos dadas. Por quê? Existem alterações, no campo biológico e se manifestam, né, que trazem consequências para o campo mecânico. Então, algumas características que nós já vimos, como a morte celular, o próprio desenvolvimento vascular, que é afetado pela doença, isso vai gerar alterações mecânicas, né? Seja fraturas, luxações, colapsos da região. E isso reflete principalmente, né, na atividade motora, por exemplo, abdução e adução da região ali dos membros inferiores é afetado por esses fatores biológicos. E aqui eu trago um pouco mais sobre o perfil do paciente. No primeiro tópico, coloquei ali as iniciais do nome dele. E nós podemos ver que as características, elas batem com aquilo que foi apresentado inicialmente, tanto na questão da idade, 8 anos de idade, a questão do acometimento, né, apenas no membro inferior esquerdo, e também a questão do sexo, né, um garoto do sexo masculino. E aí, observando um pouco mais sobre as atividades que o paciente realizou no programa de reabilitação,
Inicialmente, ele é, passou por consultas médicas, né, com a medicina, para o diagnóstico, para a confirmação do diagnóstico da doença. E também ele foi incluído no grupo ortopédico, com a equipe de fisioterapia, e também nas atividades de natação, né, com a equipe da educação física. E aí, observando, eu tive a oportunidade de observá-lo no grupo ortopédico. É uma atividade sensacional, onde ocorre semanalmente, né, presencialmente, no hospital, com a equipe da fisioterapia. E são propostos, né, exercícios, intervenções através do Physitrack, que é uma plataforma que te permite elaborar um plano de treino, podemos dizer assim, onde possuem vários exercícios que são selecionados de acordo com o objetivo que se tem para o paciente. E a instrução é que esses exercícios eles sejam mantidos diariamente em casa sob a supervisão dos pais. No caso desse paciente específico, os principais objetivos estavam no ganho de força, no ganho de mobilidade articular e também no ganho de flexibilidade, pensando nos membros inferiores. Já observando mais sobre a natação infantil, ela ocorre em grupo, né, com outros pacientes, e a visão, a abordagem, ela é mais lúdica, tentando gerar, né, adaptações e também a independência no meio líquido do paciente. Então, toda essa questão do trabalho de respiração, do controle de respiração, da própria independência ali na água, sem precisar de um acompanhante dentro da piscina. E também, no caso do paciente, né, foram propostos educativos justamente para favorecer, né, e gerar essa propulsão dos membros inferiores. Quanto à continuidade no meio externo, o paciente, a família foram orientados sobre essa importância de continuar a atividade em um outro lugar, e isso já foi iniciado durante o programa de reabilitação no Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. E aqui eu gostaria de levantar uma discussão, uma reflexão acerca da educação física escolar. Esse paciente, desde o momento do diagnóstico, ele recebeu um abono de participação das aulas de educação física. E aí nós poderíamos pensar até que ponto essa medida é salutar, ela é interessante. Por um lado, você preserva a segurança do paciente, evitando que ele tenha atividade de impacto nos membros inferiores. Porém, por outro lado, acaba gerando não uma inclusão, mas sim uma integração, onde estando ali com os colegas, né, de turma, mas ele acaba sendo separado, ou até mesmo nem participando da atividade. Então, será que de repente não seria mais interessante ao professor e também à escola proporcionar adaptações para incluir esse paciente nas aulas de educação física? E pensando nessa mesma linha de inclusão, outras atividades, né, podem ser incluídas no programa. É necessário conhecer também, né, discutir isso com a equipe, principalmente após a revisão médica que já está agendada, mas tendo o interesse e a disponibilidade do paciente, também se for o caso da atividade, se for trazer algum benefício, seria interessante oportunizar novas atividades dentro do programa de reabilitação do paciente. E o que a gente pode esperar do futuro? A literatura ela indica que 60% dos pacientes eles evoluem sem maiores problemas. É necessário um acompanhamento periódico, com revisões. Há essa possibilidade de intervenção cirúrgica, a depender de como a doença ela vai se desenvolver ao longo dos anos. E até mesmo fatores sociais, ambientais que podem influenciar. Poxa, como é o acesso desse paciente à atividade física, aonde ele mora, por exemplo. São coisas que devem ser levadas em consideração durante o programa de reabilitação. E aqui eu trago algumas referências bibliográficas que eu utilizei para esse seminário e disponibilizo também o meu e-mail em caso de dúvidas, de comentários ou qualquer outra mensagem. Obrigado pela atenção.